Essa é mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Essas pessoas que você está vendo aqui foram aprovadas com o nosso método e logo será a sua vez, a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudos da Banco você tem acesso a mais de 1000 questões com respostas em vídeo de múltipla escolha, um caderno de questões dissertativos, algo que só a Banco tem para facilitar a sua memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com vários professores de segunda a segunda. O link para você acessar está aqui na descrição desse vídeo. Tenha uma ótima aula. Bom, eu confesso que eu fico até um pouco meio sem graça de dar uma aula sobre índice de preços, índice de inflação para brasileiro, porque a gente vive isso no dia a dia, na prática, na raça mesmo, né? Mas você precisa saber os termos técnicos sobre IPCA e IGPM, que são os dois índices de preços que mensuram a inflação que podem cair na sua prova. Vamos dar uns passos atrás e pensar um pouco sobre isso. Vamos dizer que no mês 1 eu tenho R$100 na minha conta. Todos os meses eu ganho R$100. E eu vou no supermercado e compro uma cesta de produtos. O que vai ter nessa cesta de produtos? Ah, vai ter pão, vai ter leite, vai ter farinha, vai ter feijão, vai ter carne. Carne, não sei, talvez tenha um frango, porque as coisas estão um pouco complicadas, mas é isso. Eu vou comprar uma cesta de produtos. No mês 2, eu vou ganhar os mesmos R$100. E o que acontece com essa minha cesta de produtos é que agora eu não consigo mais comprá-la, porque eu preciso de R$110. O que aconteceu aqui? Essa cesta de produtos inflacionou em 10%. Os produtos dentro dela inflacionaram em 10%. O que antes eu comprava com 100, agora eu compro com 110. Então vai faltar alguma coisa. Isso é inflação. Deflação é o passo contrário. Vou dizer que no primeiro mês eu tenho R$100, compro a cesta de produtos. No segundo mês, ainda com R$100, eu compro e ainda sobra dinheiro, porque vai para R$90 essa cesta de produtos. Isso é a deflação. Os preços caindo, tá? Você que já está indo para uma certificação que não é mais inicial, já é bem mais avançada, precisa saber alguns pontos importantes. Você precisa levar isso para a prática, para o seu dia a dia no mercado financeiro. Deflação não é bom. Deflação também é prejudicial, principalmente para a classe mais pobre, tá? Porque deixa-se de gerar renda nessa classe da economia. O ideal é atingir o centro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para a inflação. Ela muito acima ou muito abaixo sempre será prejudicial. Outro ponto que você tem que se atentar agora, como um profissional mais sênior do mercado financeiro, é: por que a inflação agora? É uma inflação de custos? É uma inflação de demanda? São coisas diferentes. Então tudo isso pode te dar uma baita base para conversar com o seu cliente. Então já vai pensando nisso. Bora focar um pouquinho agora na certificação. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo e é o Índice de Preços Oficial do Brasil. O que significa isso? Índice de Preços Oficial do Brasil. Eu falei aqui já nessa aula e em outras aulas eu falo que o Conselho Monetário Nacional determina todos os anos a meta para a inflação. Quando o Conselho Monetário Nacional chegou em 2021 e falou, olha, o centro da meta é 3,75%, com um piso de 2,25% e com um teto de 5,25%. Como que ele vai se basear nisso? Como que ele vai saber se está dentro do centro da meta, se não está, se está fora? Como que ele vai saber isso? Olhando para o IPCA. Quem calcula e quem divulga o IPCA mensalmente é o IBGE, tá? IBGE faz esse cálculo, nós já vamos ver como, qual é a forma de mensuração, mas ele divulga isso mensalmente para que o mercado tenha uma ideia de como está a inflação com relação ao que o Conselho Monetário Nacional estipulou. Então a regra é, o Copom, certo? Utiliza como referência o IPCA. Conselho Monetário Nacional determina a meta para a inflação. Olha só, esta daqui é a meta para a inflação, não pode sair disso. O ideal é 3,75, que é o centro da meta. Banco Central do Brasil, quem conduz a política monetária, vai via Copom, que é o Comitê de Política Monetária, determinar a taxa Selic olhando principalmente para o IPCA. Ah, vamos dizer
que o IPCA esteja projetado em 1% ao ano, para este ano, sendo que nós temos essa meta. Isso é bom? Isso é péssimo, está muito abaixo. Banco Central, via Comitê de Política Monetária, deve reduzir a taxa Selic para estimular demanda e assim a inflação voltar para o patamar estabelecido. O mesmo acontece se ela estiver fora do patamar estabelecido para cima, tá? Só que aí Banco Central, via Copom, vai subir a taxa de juros. População objetiva, aqui é a forma de mensuração, não vamos complicar. O que você precisa saber? Família, deixa eu tirar aqui da tela, assim você vê melhor, né? Beleza. Famílias com rendimentos mensais de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes em 11 regiões metropolitanas e 5 municípios. Por que simplificar? O que a prova pode te cobrar é qual é o índice de preços oficial do Brasil, você sabe que é o IPCA por conta dessa informação. Quem calcula e quem divulga o IPCA, você sabe que é o IBGE. Este fluxo de quem determina, quem utiliza como condução, que é Conselho Monetário e Banco Central, você precisa saber. E sobre população objetivo, você precisa saber que vai de 1 a 40 salários mínimos e eles mensuram por 11 regiões metropolitanas, que aí vai entrar São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, né? E mais 5 municípios. 11 com 5, 16. Ponto. Preciso saber se São Paulo está nessa lista? Não. Preciso saber se Piracicaba está nessa lista? Não, não precisa. 11 regiões metropolitanas e 5 municípios é o que você precisa saber. Este ponto aqui é ainda mais importante, não esse, né? Esse aqui agora, claro. Rentabilidade real. Isso aqui você vai ver todos os dias praticamente no mercado financeiro e é importante porque é o que vale para o investidor. Eu compro um CDB. Este CDB, ao período, que período? Qualquer, coloca aí 1 mês, 1 ano, 2 anos, não importa. Ao período, ele me remunerou 10%. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Depende de vários parâmetros. Um deles é a inflação. Porque a inflação não corrói o meu poder de compra, assim como corroeu aqui na cesta de produtos, o mesmo acontece com a minha rentabilidade. Se eu tive 10% de rentabilidade neste CDB, só que a inflação foi de 5%, opa, a inflação corroeu um pouco da minha rentabilidade. A rentabilidade real é a rentabilidade nominal, que é esta, menos a inflação. Ah, então pronto, é 10 menos 5. 10 menos 5, pronto, a rentabilidade real é 5%. É isso? Não. Porque quando nós estamos falando de subtração de taxas, nós precisamos dividir os fatores. Como assim? Vou trazer a HP aqui para a tela. Antes eu vou desenhar aqui na tela, no flipchart, fica até mais fácil para você enxergar. Eu tenho 10%, que é a minha rentabilidade nominal, certo? É o que eu ganhei no CDB. 10% está escrito em percentual. E eu preciso subtrair 5%. Só que subtração entre taxas eu faço pela divisão de fatores. O que é fator? Eu pego a rentabilidade nominal, que está escrito em percentual, e divido por 100. Então vamos trazer aqui a HP. Cadê a minha HP na tela? Agora sim. Opa. FCLX, 10, 100, divide. Eu pego a rentabilidade e eu divido por 100. Agora eu tenho essa taxa em decimal. Eu preciso dela em fator. Para achar o fator, basta acrescentar 1. 1 mais, pronto. 1,10. 1,10%, opa, 1,10, que é o fator dessa taxa nominal, e eu preciso dividir pelo fator da inflação. Inflação foi 5%. Eu escrevi aqui e não deixei na tela, né? Mas, só para que você veja aqui, ó. Agora sim. 10% escrito em percentual, dividido por 100 mais 1, dá 1,10. Esse é o fator da taxa. Agora, fazendo o mesmo com inflação, eu vou fazer 5, 100 divide, eu tenho em decimal, 1 mais, eu tenho em fator. 1,05 é o fator da minha inflação. Esta divisão vai me dar a rentabilidade real. 1,10 dividido por 1,05. Pronto. Agora eu subtraio 1 menos, porque eu preciso tirar do fator.
Se eu acrescentei o fator, agora eu tiro do fator para encontrar a taxa real. 100 vezes. Pronto. 4,76. 4,76% é a minha rentabilidade real ao período, considerando uma taxa de 10% nominal e a inflação de 5%. Resumidamente, sempre será um pouco menos que a subtração. A subtração não seria 5? A divisão entre as taxas dá um pouco menos. Mas e se eu tiver deflação? Muda o cenário. Porque deflação seria, eu tive 10% de rentabilidade e os preços tiveram uma deflação de 5%. Agora eu preciso somar as taxas. Eu vou somar 10% com 5%. É uma soma simples? Não. Ao invés de dividir os fatores, eu preciso multiplicar os fatores. Então eu vou fazer 1,10 multiplicado por 1,05. Quanto vai me dar isso? Se eu trazer aqui para HP, que sem ela eu não consigo, 1,10, 1,05 multiplica, tira o fator, se eu coloquei o fator, eu tiro o fator. 1 menos 100 vezes, 15,50. 15,50%. Olha só que legal. A multiplicação entre taxas dá um pouquinho a mais que a soma comum. Então, a divisão entre taxas dá um pouquinho a menos que a divisão comum e a multiplicação entre taxas dá um pouquinho a mais que a soma comum. Isso você precisa saber para a sua prova e para a sua vida no mercado financeiro como um todo também, tá? O outro índice de preços é o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado. Esta é a principal diferença, porque o IPCA é o índice para o varejo. Por que para o varejo? Porque a mensuração dele são pessoas que possuem um salário mínimo até 40 salários mínimos. Aqui não, a mensuração é completamente outra, voltada para o mercado. Quem calcula e quem divulga o IGPM é o FGV, não mais a IBGE. E o IGPM não tem nada de índice oficial. Índice oficial é somente o IPCA. Temos duas mensurações, IGPM e IGPDI. O que muda? As datas. IGPM vai ser do dia 21 do mês anterior até o dia 20 deste mês. E IGPM do primeiro dia do mês até o último dia do mês, 1 ao 30. Qual é a composição do IGPM? 60% deste índice do IGPM é composto por IPA, Índice de Preços. Você já pensou em outro IPA já, né? Já pensou em outro IPA, geladinho? Eu não sou muito fã, sou mais cervejinha normal. Mas eu sei que já pensou em outro IPA. Não é esse. É o Índice de Preços por Atacado. 30% de IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e 10% de INCC, Índice Nacional de Custo de Construção. Então olha só, atacado, consumidor e custo da construção. Mercado. Tem nada a ver com varejo. Diretamente para o mercado. Como que eu vou lembrar dessa numeração? 60%, 30%? Simples. Bem simples. Você vai lembrar que na hora da sua prova, você senta na cadeira. Você se vira nos 30 e tira 10 na prova. Você senta na cadeira, se vira nos 30, tira 10 na prova. 60, 30, 10. Ah, e as letras? Vai na ordem alfabética. IPA, a primeira letra é A. Depois, mais próxima aqui que nós temos é C, IPC. E depois vem CC e NCC. Assim você lembra tranquilamente da composição desse índice, tá bom? Pontos importantes aqui do IGPM. Não é índice oficial. Quem calcula é o FGV e não o IBGE. É um índice de mercado e não de varejo. Vai fazendo a semelhança e diferença para o IPCA. Tem as duas mensurações e principalmente a sua composição é completamente diferente, voltada para o mercado. Lá na composição, na população do IPCA, é bem mais genérico o que pode te cobrar. Ah, de 1 a 40 salários mínimos. 11 regiões metropolitanas, 5 cidades, total 16. Básico. Aqui não, aqui ele pode cobrar. 60% de IPA, 30% de IPC e 10% de INCC, tá bom? Ele pode te cobrar sim. Para fechar, índice de preços oficial utilizado pelo Conselho Monetário Nacional para a determinação da meta e índice divulgado pela FGV, respectivamente. IGPM e IPCA, IGPM, IGPM, IPCA, IGPM, IPCA, IPCA.
Ó, vou até fazer o seguinte para você. Esse monte de rabisco aqui mesmo, deixa eu ver se dá. Tá, olha só, foca aqui agora para a gente conseguir resolver essa questão aqui. Escreve aqui, ó, IPCA, IGP. Ué, não é IGPM? Não, foca no IGP, Índice Geral de Preços, porque depois do hífen eu tenho M e tenho DI, então exclui, fica só com o que é fixo, IPCA e IGPM. Embaixo você vai colocar, ó, IBGE e FGV. Olha só como é fácil lembrar. Olha só, 4 letras e 4 letras. Começa com a letra I, começa com a letra I. 3 letras, a letra do meio é G. Pronto, você não esquece mais. Quem calcula e quem divulga o IPCA é o IBGE. Quem calcula e quem divulga o IGPM e também o IGPDI é a FGV. Quem é Índice Oficial de Preços? Índice Oficial de Preços, IPCA. Então já excluo A e B, certo? Quem é divulgado pela FGV? IGPM. Nossa alternativa correta aqui é a C, então, e eu te aguardo na próxima aula, sem falar de inflação agora. Eu não canso de dizer que se você acredita na sua aprovação, são pelo menos 2 pessoas acreditando, porque eu vou com você até o final da sua jornada. Eu deixei separado aqui na descrição desse vídeo o link da nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões dissertativas para memorizar o conteúdo e um suporte especializado de professores para tirar todas as suas dúvidas. Vamos juntos até a sua aprovação.